Pode parecer intuitivo a compreensão de que quando você estuda a matéria, você aprende a matéria. E aí eu vou te dizer que na verdade não é nesse momento que você está aprendendo a matéria de verdade. Vai soar um pouco estranho, mas depois de ter sido aprovado em 3 concursos, 2 deles com mais de 90% da prova, eu comecei a entender algumas coisas sobre estudar para concurso e eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre esse pensamento meu. Quando eu comecei a estudar, principalmente as matérias de direito, eu achava que eu estava estudando e eu estava aprendendo a matéria conforme eu estudava. E aí eu avançando nas aulas e achando que eu tinha aprendido aquelas matérias. Só que depois quando eu retornava, às vezes fazer um simulado que tinha uma aula que eu tinha estudado há bastante tempo, eu percebi que meu índice de acerto era bem baixo. Mesmo eu já tendo estudado tudo, feito a lista de exercício, que eu ia bem, né? Porque a gente acaba fazendo a lista logo após ter estudado a aula, então a sua memória está muito boa. Aí eu comecei a perceber que estava um pouco estranho. Até que mais à frente no meu estudo, semanas e semanas, acho que até meses depois, quando eu comecei a ter um ritmo de revisão mais acertado, mais fechado, assim, que estava dando mais certo para mim, eu comecei a perceber que quando eu lia a matéria pela segunda vez, pela terceira vez, quando eu fazia aquela mesma lista de exercício pela segunda vez, pela terceira vez, eu estava criando uma compreensão da matéria muito mais complexa, muito mais profunda. E por que eu acho importante, relevante trazer isso para você, para compartilhar isso aqui com você? Para não gerar um equívoco que eu vejo acontecendo com várias pessoas, que é aquele de você estudar uma aula e você não ir bem, você não entendeu muito bem aquela aula, você não foi muito bem nos exercícios daquela aula, e aí você começar a ficar encanado, você fica noiado, você fala, nossa, eu não aprendi essa matéria e agora? Eu vou ter que ver essa aula de novo, e aí você não vai bem do jeito que você queria, você quer estudar de novo, e você acaba não avançando com a matéria, e essa sensação é muito ruim, porque você começa a ficar com aquela sensação de, eu tô revisando muito e não tô avançando com a matéria, eu tô parado e não consigo me desenvolver nessa matéria. Basicamente, se você não foi tão bem quanto você gostaria ou quanto você acha que você deveria ir, pessoalmente eu uso o índice de acerto nos exercícios de 80% para eu saber se eu fui aceitável ou não naquela aula. Mas se você acha que você não foi bem o suficiente, a minha dica é continue com a matéria e assim que possível, refaça aquela aula. Não precisa refazer, por exemplo, hoje eu fiz a aula 5 de Constitucional. Daqui 3, 4 dias eu vou estudar Constitucional de novo. Não preciso refazer essa aula de novo. Eu posso fazer a 6 e depois refazer a 5. Eu faço a 6, a 7, depois eu volto na 5. Tentar espaçar um pouco para ver se a sua cabeça ela acaba absorvendo um pouco, criando um pouco de maturidade em relação àquela matéria, para depois você estudar ela de novo. Mas o que eu percebi, em termos gerais, foi que eu sempre estava criando uma absorção real da matéria quando eu estava revisando ela. E quanto mais eu revisava, mais eu aprendia. Então esse é o segundo ponto que eu queria transmitir para você aqui. Valorize muito as suas revisões. Tenha um método de revisão, seja qual for o que você acha que é melhor para você, que você consiga sempre revisar. Eu acabei de fazer, agora já faz alguns meses, né, mas foi esse ano, as provas do TJSP. Eu consegui mais de 90% nas 2 provas do TJSP, fui aprovado dentro das vagas nas 2. E o que eu percebi que me ajudou muito? Eu acabei o edital umas boas semanas, 2, 3 semanas antes da prova. E aí o que eu consegui fazer? Nessas 2, 3 semanas, eu coloquei o modo full revisão, comecei a revisar pra caramba, muita lista de exercício com a teoria do lado, exercício. Então eu repassei aquela matéria muitas vezes usando exercício. E a revisão usando exercício, ela meio que te força, ela te obriga a fazer o esforço para lembrar da matéria. E esse é assim, a melhor forma de fixação de conteúdo, de memorização que existe, que é o estudo ativo, né? Então você está fazendo um esforço para tentar lembrar da matéria, e essa é a melhor coisa que tem. Isso foi algo que fez muito sentido pra mim, mas eu acho que não tem muita diferença, né, nesse sentido de uma pessoa pra outra. Eu acho que isso pode funcionar pra muita pessoa. Então, em resumo, se você não tá indo bem, se você tá meio engasgado ali na matéria, vai andando e depois tenta na revisão aumentar a profundidade da sua consegue avançar, às vezes a gente fica se sentindo mal e muitas vezes, depois de já ter estudado uma matéria que no começo a gente não era bom várias vezes, você acaba se dando conta que realmente foram nas revisões que você aprendeu a matéria. E às vezes até numa matéria que você é bom, porque em matérias que eu sou bom, por exemplo, sei lá, direito constitucional, que eu nunca tive dificuldade nenhuma, eu achava que, nossa, eu sou muito bom nessa matéria. Aí eu estudei a segunda, terceira, quarta, quinta. Eu tô estudando agora pro concurso do TRF, já tô vendo, sei lá, 10ª vez essa matéria de direito constitucional. E aí eu tô pensando, nossa, agora eu entendi. Então assim, apesar de no primeiro contato eu ter entendido o suficiente para ter um desempenho ok naquela matéria, um desempenho satisfatório, hoje, depois de já ter revisado, refeito, relido muitas vezes, eu tenho
dentro de mim, tipo assim, agora sim eu entendi. Então, fica o meu conselho pra você, valorize bastante as suas revisões. Eu tenho um vídeo sobre revisão aqui no canal, porque eu faço uma revisão onde eu não uso resumo, porque eu acho que gasta muito meu tempo. Se você acha que esse tipo de revisão, se você tá com dificuldade pra acertar o seu tipo de revisão, dá uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui pra você assistir, eu acho que pode te ajudar. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.